forte, igreja. Cante com toda a alegria do seu coração. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo, nesse instante, meu Deus, dedicamos a Ti as nossas vidas, Pai. Queremos Te louvar, glorificar o Teu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Agradecemos, meu Deus, por mais essa noite, por cada irmão aqui hoje presente, Pai. Queremos louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Gratos pelo amor, pela graça, pela misericórdia que o Senhor deu a cada um de nós. É o que oramos em nome santo de Jesus. Amém. Leitura bíblica, Lucas, capítulo 2, versículo do 8 ao 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o mesmo envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia.
Essa amada igreja, vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino de uma maneira muito bem bonita, bem confortável. Peço que a igreja animadamente entoe esse hino num lindo coral nesse instante, tá bom? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores, vê o infante celestial e acrescentam seus louvores nas louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Isso rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso igreja. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Toda a igreja. Glória a Deus nas alturas. Novamente. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Amém, amém. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é o nosso Deus. Podem sentar, igreja. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
Nesse instante, nós convidamos a amada igreja a nos dividirmos em grupos de... Nós vamos fazer assim. Irmão Edinaldo, você daí aqui para frente, até a irmã Vilma, vocês se juntam para estar agradecendo a Deus pela eleição do novo presidente, ou do presidente, não sei. Do irmão Nélio até a irmã Eurizélia estarão orando e suplicando as bênçãos de Deus para esse próximo mandato de 4 anos de presidente da República. E todas as outras pessoas que estão aqui do outro lado, do meu lado direito, vão estar orando para que a igreja sempre se mantenha firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Então, se levantem, se juntem aí, vamos estar intercedendo nesse momento uns pelos outros, pelo nosso país, pelos nossos governantes, e que Deus esteja sempre cuidando como sempre fez. A gente pode dizer como Josué, até aqui o Senhor nos ajudou.
Agora vai. Amém. Que o Senhor Deus continue, como sempre tem feito, nos abençoando com conhecimento, com paz. Afinal, hoje nós cantamos bastante sobre paz, nós lemos bastante sobre paz. Bastante não, nós lemos sobre paz, nós cantamos sobre paz. Há muito ainda o que se cantar, o que se dizer, o que se aprender acerca de paz. E é sobre esse tema que eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos. O texto que nós vamos utilizar como base para a nossa mensagem é o texto de Daniel, para que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, capítulo 1, no versículo 8. Daniel, capítulo 1 e versículo 8. Desde alguns anos atrás, eu tenho me posicionado em relação à igreja e à educação, até por uma questão de eu estar inserido no contexto do ensino de graduação. Eu tenho visto muita coisa lá que quando a gente chega no contexto da igreja, a gente percebe como a igreja, no geral, tem se retraído na questão ensino-aprendizagem. Conversava no domingo próximo passado sobre esse mesmo tema com alguns irmãos aqui da igreja e dizia que muito do nosso medo de futuro ou de presente se aninha no fato de que nós temos, eu não sei se é a expressão correta, aberto mão do direito que nós temos de aprender, de conhecer. E a falta de conhecimento nos leva a inseguranças. A falta de conhecimento nos leva a intranquilidades. A preocupação, como é que eu vou resolver meus problemas financeiros? Como é que eu vou estar amanhã? Como é que eu vou estar daqui a uma semana? Como é que meus filhos vão estar junto com pessoas incrédulas? E como é que eles vão aprender? O que eles vão aprender? Como é que eles vão reagir diante de tudo isso? Essas inquietações, elas provêm de um aninhar, de estarmos relaxados em relação a buscar, a necessidade que temos de buscar conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós temos convicção. Quando nós temos convicção, então nós temos tranquilidade, porque nós sabemos o que vai acontecer. Nós não estaremos preocupados e, como o próprio Cristo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, via de regra, é fruto da insegurança, das incertezas. E o próprio Deus nos adverte na sua palavra que nós somos um povo escolhido de propriedade exclusiva sua, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que precisa viver conforme Romanos, pela fé. Não há como viver pela fé se nós não buscarmos conhecimento. Fé em quê? Sem conhecimento. E quando nós olhamos o texto de Daniel, capítulo 1, nós entendemos aí, nós passamos a entender a importância de se ter conhecimento para ter paz.
O que diz, eu não sei se o texto está projetado aí, tá? Daniel, capítulo 1. Se der, eu gostaria que a irmã projetasse aí, tem como? Daniel, capítulo 1, versículo 8. A atitude de Daniel, neste momento, é uma atitude fruto de uma edificação de vida, de uma construção de vida. Já está lá, não? De uma construção de vida. E você vai entender por que eu estou dizendo que é o resultado de uma construção de vida. Vamos lá. Enquanto a irmã coloca lá, nós vamos fazer uma prévia leitura aqui, dizendo assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Já está lá? Não. Então está ótimo. Em que Daniel estava fundamentado? Em que a fé de Daniel estava fundamentado para ele mesmo, em meio a tanto terror, ter a tranquilidade de dizer não? Vocês já pararam, lendo esse texto que acabei de citar e que vocês já viram aí na Bíblia de vocês, para se perguntar por que Daniel toma essa atitude? Por que ele faz essa afirmativa aí diante do servo do rei? Falando em fundamento, falando em construção de vida, falando em cultivo de conhecimento, eu gostaria de convidar vocês a retroceder um pouco até o versículo 1 do mesmo capítulo. Olha só o que diz a palavra. No 3º ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, eu estou lendo na versão King James atualizada, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Vocês sabem o que é isso? Vamos supor que a Igreja Batista no Parque Puti, aqui reunida nesse momento, de repente, é cercada por marginais. Os marginais saem aí, cercam pessoas, ladrões, viciados, assassinos, cercam a Igreja Batista no Parque Puti, que está nesse momento reunida aqui, parte dela pelo menos, no templo. Vamos supor que o templo seja a cidade de Jerusalém, com os muros, as portas, as janelas, enfim. E você é o povo de Jerusalém que está reunido dentro da cidade. De repente, as piores pessoas, com as índoles mais ruins que você possa imaginar, com a índole mais ruim que você possa imaginar, cerque esse prédio e comece a fazer ameaças. Foi assim que aconteceu com Jerusalém. A cidade foi cercada, Judá foi cercado, e aqueles valentes homens de Nabucodonosor afrontaram o povo de Deus ali naquela cidade. E diz o texto lá em 2 Reis, falando desse mesmo assunto aqui, que o rei pessoalmente adentra a cidade e ordena que dali se levem cativos os habitantes de Judá. E dentre aqueles que foram levados,
para a Babilônia, para a sede do Império Babilônico, foram separados algumas pessoas que tinham um conhecimento, que eram instruídas, e aqui vale a pena ressaltar com relação a essa instrução, o que acontecia? Eu já falei há algum tempo atrás que a educação dos hebreus, ela se dá da seguinte forma: o indivíduo nasce e ele vai sendo instruído pela mãe, depois ele chega a um período que ele passa a ser instruído no conhecimento da lei e dos profetas, e até os 12 anos de idade, a criança hebraica, conforme eu já pude encontrar nas informações aí estudando, ele precisa saber todo o Pentateuco. Os 5, esse dedo aqui não quer juntar, mas é assim, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele conhece de A a Z, até os 12 anos de idade. Mas quando chega nos 12 anos de idade, aquela criança vai passar por um teste. É como se fosse o teste para entrar no ensino médio. Se ele não for aprovado, ele vai continuar a sua educação junto com os seus pais, lá na casa do papai e da mamãe, aprendendo o ofício do papai e da mamãe. Se ele for aprovado, ele segue estudando agora os profetas. E se ele for aprovado na nova fase, onde ele precisa saber a lei e os profetas, ele vai fazer agora um teste. Se ele for aprovado, ele vai ter um rabino à sua disposição para ser um discípulo de um rabino. E ali ele vai aprender não só a viver como um rabino, como ele também vai aprender a interpretar o que diz a lei e os profetas. Normalmente, os príncipes, os nobres, iam até esse nível, conhecendo a lei e os profetas, conhecendo a interpretação, o entendimento da lei e dos profetas. E isso lhes dava segurança para continuar ensinando a outras pessoas acerca da lei e dos profetas, ou seja, do conhecimento de Deus. É interessante, quando nós olhamos esse pedido de Daniel, que nós começamos a entender que Daniel tinha todo esse conhecimento, tinha toda essa base de conhecimento, razão pela qual ele consegue se impor diante de algo que ele sabia que era uma armadilha. Uma armadilha que o levaria, não só ele, quanto os colegas dele, à morte, quanto o povo dele à morte. Olha o que Daniel sabia. Vamos para Jeremias, capítulo 25, e nós vamos descobrir que Daniel ouviu uma profecia acerca desse momento da vida dele, e ele deu ouvidos a isso, e o fato dele ter dado ouvidos a isso, fez com que ele, nesse momento, que parecia ser um momento de grande tribulação na vida do povo de Judá, fizesse com que ele se mantivesse firme, como uma coluna, tendo tranquilidade em todas as situações pelas quais ele passou. Olha o conhecimento que Daniel tinha acerca do que o próprio Deus havia mandado dizer para o seu povo. Jeremias capítulo 25.
Fantástico. Vamos lá? Qual é o rei que é citado aí no início do capítulo 1? Jeoaquim. No início do capítulo 1 de Daniel também é o mesmo rei Jeoaquim. Ou seja, quando foi o período que Daniel foi para Babilônia? Início do rei Jeoaquim, início do reinado de Jeoaquim. Diz assim o texto: vamos ver o que Daniel ouviu naquela época e que serviu muito bem para ele se embasar para ter tranquilidade no meio da tribulação. Conhecimento traz convicção, convicção traz paz. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. Lembremos que essa é a tribo de Davi, que também é a tribo de Jesus. Então, e o profeta Jeremias, veja que Jeremias, ele está bem na frente de Reis, bem depois, na colocação dos livros da Bíblia, mas o momento em que ele profetiza é lá pertinho ainda, a gente pode dizer assim, pertinho ainda do reinado de Davi. Alguns anos depois, mas ainda não tão longe. Isso aqui é aproximadamente, olhando para trás, no ano 603, 604 de Cristo, voltando na história, tá? Como a gente diz, antes de Cristo. E o profeta Jeremias proclama em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, lembra desse número, durante quanto tempo? 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvido. Daniel deu, Daniel escutou, Daniel parou para ouvir essa palavra, e isso fez toda a diferença na vida dele. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas, contudo, não destes atenção, tampouco inclinastes os ouvidos para ouvir. Daniel parou e ouviu. Quando vos alertavam, convertei-vos, agora cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e aos vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade para sempre. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não terei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocastes a ira por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos, visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar
dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho. Lembra quando Neemias recebeu a notícia de como estava a cidade de Jerusalém? Toda destruída. A palavra do Senhor havia dito isso bem antes de acontecer, 23 anos antes. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quem estava ouvindo isso aqui, que deu ouvidos, que prestou atenção, que aprendeu? Daniel. Daniel ouviu isso aqui, aprendeu. Ele sabia que não adiantava ele fazer qualquer coisa, porque antes de 70 anos ele não sairia de lá. Então o que fazer? Ficar tranquilo nas mãos de Deus. Sossegar nas mãos de Deus. Esperar no Deus eterno. Confiar no Deus eterno. Quando se completaram os 70 anos, quando se completarem os 70 anos, o que é que o Senhor vai fazer? Julgarei e agirei contra o rei da Babilônia. Não adianta pular para um lado e para o outro, são 70 anos. Sabe por quê? Porque esse povo que se chama pelo nome de Deus e que havia saído do Egito e que passou 40 anos andando no deserto para desaprender a ser escravo, quando sai de lá, que entra na terra prometida, parece que o bicho da escravidão começa a coçar nos seus pés, na sua cabeça, nos seus ouvidos, e eles voltam a querer servir de novo. Deus livra o povo, livrou do gigante Golias, livrou da boca da terra, livrou da morte, botou um povo todinho para correr, só com o som do vento. E mesmo assim o povo volta a delimpir contra Deus, porque não para ouvir e para atentar às palavras de Deus, que já estão ditas bem antes de acontecer. Mas olha, por causa do pecado, da iniquidade, Deus diz isso aqui, porque vocês, já disse o texto nos versículos anteriores, porque vocês fizeram o que era mal aos meus olhos, porque vocês insistiram em voltar e fazer o que era ruim, porque vocês buscaram servir a deuses, porque vocês não só buscaram servir a deuses, mas vocês fizeram pior do que isso, vocês fizeram deuses para vocês. Tem uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás, acerca dessa situação de Judá, que eu achei fantástico, bem simples. Conta-se que um pai, aliás, numa casa havia um pai, um filho, a mãe e uma filhinha. E eles tinham uma geladeira bem farta, e na geladeira sempre tinha uma embalagenzinha de leite condensado. E sempre tinha alguém mexendo na embalagem de leite condensado. Mas como tinha abundância, o pai sempre colocava outra embalagenzinha de leite condensado lá, e se fosse composto lácteo, eu acho que a pessoa não queria não, mas era leite condensado mesmo. E o meninozinho ia lá e comia o leite condensado, deixava o... Obrigado, irmã Raimunda. Se tivesse um açúcar... A irmã Raimunda trazendo água para mim.
Aquele menino todo dia ia lá, pá, pegava o leite condensado, tomava e botava a embalagem seca na geladeira. Quando o pai ia procurar o leite condensado, estava só a embalagem. E o pai perguntava quem comeu o leite condensado. Ninguém. Um belo dia, depois de muito acontecer, um belo dia o pai botou o leite condensado, ficou escondido, apagou a lâmpada da cozinha e, falar como o gaúcho, quando o guri abriu a porta lá para pegar o leite condensado, a lâmpada da cozinha acende, papai está lá e, tcharam, é você. Ah, pai, não briga comigo, não. Eu já tinha avisado para não comer esse leite condensado desse jeito. Era para colocar numa sobremesa, a gente comer junto. Eu já tinha avisado para não fazer isso. E você insistiu, insistiu, insistiu e sempre negou, negou e negou. Nunca confessou, nunca se arrependeu. Ah, pai, não briga comigo, não. Não se preocupe. Aqui você tem mais 3 embalagenzinhas de leite condensado para você comer. Ah, pai, muito obrigado. Mas você vai comer agora. Ele come a primeira, está muito doce, aquele leite condensado grosso, assim, que tem gente que já está com água na boca pensando que vai comer quando chegar em casa. Está doce. Ele comeu aquela primeira embalagem assim rápido. Papai disse, tem mais uma. Quando ele chegou na metade daquela segunda embalagem, o leite condensado já tinha perdido o doce. Já estava tornando. Pai, não aguento mais não. Você aguenta, come o resto. Comeu a segunda embalagem de leite condensado toda. Pronto, pai, já deu. Não, tem mais uma. E o menino comeu. Você já botou aquela comida na boca que você mastiga e parece que ela aumenta? Pois o leite condensado estava parecido com aquilo ali. Sem contar que o leite ficou azedo. De doce o leite passa a ficar azedo. Isso é só uma ilustração para que a gente entenda mais ou menos como foi que aconteceu com o Judá. Judá estava constantemente buscando deuses para servir. Qual era o lugar do império, do mundo antigo que tinha mais ídolo? Babilônia. Para onde é que eles vão? Bom, vocês não queriam deuses? Agora vocês vão para a Babilônia. Lá vocês têm deuses à vontade. Só que quando chega lá a situação é diferente. Vocês vão como escravos. Vocês vão sofrer lá. Daniel ouviu. Daniel prestou atenção no que Deus estava dizendo. E isso fez toda a diferença na vida dele. E quando Daniel diz para aquele homem que ele não queria as iguarias que era servido na mesa do rei, quando ele diz que não queria o vinho, que era o melhor vinho que tinha, que era servido ao rei, que seria servido a eles também, ele o fez por uma razão, porque ele tinha conhecimento. Porque ele conhecia a vontade e a palavra de Deus. E isso deu convicção para ele não se contaminar com as coisas da Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As comidas do palácio eram antes oferecidas aos demônios. As iguarias. Que armadilha! Eu vou comer aquilo que foi oferecido para o demônio, para os ídolos. Não. Pode ser aquela cenourinha, até aquela folhinha da cenoura. Para mim tá, até a cebola lá do Egito. Tá bom demais. Daniel tinha isso como base. E olha só, o texto diz que quando se completarem os 70 anos, o que Deus faria com a Babilônia?
agora é hora de vocês deixarem o meu povo ir. Eles já aprenderam. E assim Deus fez. Neemias volta, reconstrói o templo, Esdras consagra o templo, consagra a vida do povo, o povo abandona o pecado. É uma coisa fantástica que acontece quando você vê o relato de Esdras e Neemias. Você não tem como não ficar emocionado, porque o juízo de Deus vem após 70 anos e tira o povo da Babilônia, o seu povo da Babilônia, e os ajunta, e os congrega e os consagra novamente. Mas durante esses 70 anos, a única coisa que o povo poderia fazer era confiar em Deus. Era confiar em Deus. Era buscar conhecer a Deus. Quando Daniel chega na Babilônia, acho que no versículo 3, se não me engano, só lembrando aqui que essa profecia de Jeremias é a profecia que Daniel ouviu e que toda Judá ouviu, mas que Daniel segurou essa informação porque ele sabia que era vital para ele. Muitas outras pessoas sofreram na Babilônia porque não usaram, não se apossaram daquele conhecimento que Deus havia dado através dos seus profetas. Quando Daniel chega na Babilônia, o que se é dito para fazer com ele e com os colegas dele? Vamos lá, me ajudem. Ele chega lá na Babilônia, ele é selecionado junto com outros lá, e imediatamente algo é feito com ele e com os colegas dele. O quê? Trocar o nome. Armadilha número 1, do lanche é número 2. Do lanche lá do rei é número 2. Essa trocar o nome é a armadilha número 1, Mauro. Qual era o nome, significado do nome de Daniel? Deus é meu juiz. E qual era o nome que ele receberia ali? Vamos lá? Qual era o nome? Sadraque não. Beltesazar. E o que significa Beltesazar? Príncipe de Bel, uma entidade demoníaca da Babilônia, um deus lá da Babilônia. Olha o que estavam querendo fazer com ele, trocar o nome dele de Daniel, Deus meu juiz, para Beltesazar, filho de uma entidade. Pode até chamar, mas eu continuo sendo Daniel. E sabe, o último versículo que nós lemos, na profecia de Jeremias, fazendo referência ao que aconteceria com Judá, fala que Deus executaria juízo sobre a Babilônia. Qual é o significado do nome de Daniel? Isso foi fundamental. Daniel, eu acho que ouviu dizendo que Deus era juiz dele a vida toda. Toda vez que alguém chamava o nome dele, ele lembrava. É incrível quando a gente para fazer essa análise e entende que qualquer situação pela qual Daniel estivesse passando, a primeira coisa que ele lembraria é que
ele poderia fazer a mesma coisa que Jesus fez. Mas o que Jesus fez? Pedro, depois de passar tanta coisa com Cristo, com os apóstolos, ele escreve 2 cartas fantásticas. E em uma delas ele diz que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Que quando era ultrajado, entregava-se àquele que julga justamente todas as coisas. Essa convicção de Daniel acerca da pessoa de Deus e do que Deus poderia fazer na sua vida era o fundamento dele para viver numa Babilônia infestada de demônios, de deuses que também são demônios, de imoralidade sexual, de tudo que não prestava, viver ali de forma isenta, casta. E eu estava fazendo uma leitura rápida. Nós não encontramos referências a atitudes ou a tomadas de decisões erradas por parte de Daniel no livro de Daniel. Ele era um homem que entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Ele era um homem que parava para ouvir a palavra de Deus. Ele era um homem que buscava conhecimento para ter firmeza, para não ser abalado por qualquer vento de doutrina, de pensamento, de ideologia, ou seja lá do que for. Muito tempo depois, a gente tem Cristo chegando e trazendo uma nova mensagem para nós. Uma mensagem que nos daria a mesma convicção que tem ou que teve Daniel. Meus amados irmãos, eu fiz uma pergunta no início, e a resposta a essa pergunta: em que estava fundamentada a fé de Daniel para, mesmo em meio a tanto terror, ele ter paz? A resposta a essa pergunta: ele conhecia a Deus. O fundamento da fé, da firme fé de Daniel, que lhe dava paz, mesmo dentro da cova dos leões, era o conhecimento de Deus. Ele sabia exatamente quem era o Deus a quem ele servia. Deixa eu te dizer uma coisa. Há 2000 e alguns anos atrás, Jesus chamou para si 12 apóstolos, mas ele teve uma multidão de discípulos. E nesse tempo, ele disse que não vinha trazer paz, mas divisão entre irmãos. Passado algum tempo de convivência com seus apóstolos, com seus discípulos, ele diz uma palavra que nós vimos em João 14 aqui. Ele veio o quê? Deixo-vos paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. Qual é, então, o elemento nesses dois textos que nos mostra que nós precisamos conhecer a Deus?
Ora, não é uma contradição, não existe contradição nesse texto, mas quando nós olhamos um e outro texto, nós percebemos que o conhecimento de Deus é a razão pela qual as pessoas se afastam de você. Mas o conhecimento de Deus é a única razão pela qual você consegue ter paz. Então busque conhecer a Deus. Pessoas vão se afastar de você. Foi isso que Jesus disse. Quando as pessoas me conhecerem, quando as pessoas saberem quem eu sou e o que eu estou fazendo e confiarem em mim, muitos vão se afastar. É essa divisão que Jesus fala. Mas essa mesma causa de divisão é a mesma que traz paz ao seu coração. Conhecer a Deus. Olha só o que o próprio Deus vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 1. E eu gostaria de convidar você para esse segundo momento lermos esse texto, Colossenses capítulo 1. Daniel conhecia as profecias e a lei. Você conhece Cristo. Através das profecias e da lei, porque a lei de alguma coisa revela a natureza dessa coisa, assim como a lei de Deus revela a natureza de Deus, e o homem conhece a Deus antes da descida do Espírito Santo, mediante o conhecimento das Escrituras, ou seja, os profetas e a lei, agora Deus manda o seu próprio Filho, que é a sua imagem, para que o homem possa conhecê-lo. Por essa razão, nós só podemos ter paz se conhecermos a Jesus. Vamos olhar o que diz Colossenses capítulo 1. Olha só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de quem? De novo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de quem? Quem é Jesus? Deus. Jesus é a imagem de Deus, a qual nós conseguimos ver. Deus é o Deus aquele que nós cantamos, invisível, mas real. Mas Jesus Cristo é físico, você consegue ver Deus através de Jesus. Muito bem. Então Paulo era apóstolo de Jesus por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e de nosso Pai. Agora preste atenção. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança, que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Aí Paulo faz uma oração fantástica. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós, de suplicar
que sejais cheios de quê? Amém? Porque o conhecimento da vontade de Deus é que nos dá paz. E Cristo deixou isso dito para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não é que o mundo dá paz. Não me importa. Importa eu saber como Cristo dá essa paz. E Ele dá essa paz através da possibilidade de você conhecer a Deus em plenitude. Então, meu amado, vamos mergulhar, vamos pular, vou dizer assim, pular de cabeça na busca do conhecimento, na busca de saber quem é esse Deus que nós servimos. Vamos nos envolver com a palavra. Um pastor, eu não lembro agora exatamente quem foi, mas se o pastor Irivelto souber, tiver ouvido junto comigo, ele pode me ajudar. Ele disse que nós precisamos abrir a palavra como se nós estivéssemos abrindo uma carta de amor. Porque quando nós abrimos uma carta que alguém escreveu para nós, especialmente alguém com quem nós nos relacionamos, nós queremos saber tudo que tem ali, assim, com uma avidez grande. Eu poderia até colocar como se fosse uma mensagem de WhatsApp, mas não, deixa mesmo a carta. Nós precisamos disso. A igreja precisa se envolver com a busca do conhecimento da verdade. E aí, eu não quero fazer um apelo para a salvação, se bem que a salvação não é só salvação da condenação ao inferno, mas pode ser a salvação da ignorância, das prisões da ignorância, da falta de conhecimento, dos desvios doutrinários. Meus amados, nós só teremos paz, seja qual for a situação em que a igreja está inserida, seja aqui no Parque Poti, seja no centro da cidade, seja numa vila onde a criminalidade impera, seja no mais nobre bairro da cidade, ou no alto de um monte, não importa em qual contexto a igreja está inserida, a igreja precisa conhecer a esse Deus que se revela através de Jesus. A igreja só tem paz se ela tiver conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque sem conhecer não teremos fé. E a fé vem pelo e ouvir da palavra. E sem fé, então, se você não tem paz, se você está com medo, se você está ansioso, se você está envolvido pelo desespero, busque a Deus, busque conhecer a Deus. Mas não leia a Bíblia, como muitas vezes eu já fiz. A gente pega assim um texto e diz, rapaz, se o irmão tivesse ouvindo isso aqui, era bom demais. Leia a palavra para você. Deixa Deus falar com você. E viva isso, o que você está lendo. Sabe o que vai acontecer com teu irmão, que você queria tanto que ele ouvisse? Se ele precisar, ele vai ver a sua atitude de paz real.
E ele vai ser impactado pelo seu viver, pelo seu testemunho, pela sua fé, que agrada a Deus. Que sejamos como Daniel, dando ouvidos à profecia, dando ouvidos à palavra da lei, para que nós possamos viver como quem verdadeiramente conhece a Deus, e não como alguém que vive sem conhecê-lo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Entendemos que quando o Senhor estabelece um juízo, o Senhor o executa. Mas nós entendemos também que quando o Senhor avisa sobre o juízo, nós que vamos passar por esse juízo, precisamos dar ouvidos à tua palavra e entender que precisamos viver na tua dependência. Isso é paz, confiança. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de falta de alimento, não é a ausência de um leão junto comigo num buraco, não. É a convicção de que quem o Senhor é. É a convicção do teu poder. É a convicção que o Senhor é o nosso pastor. Muito obrigado, Senhor Deus, e que a Igreja Batista no Parque Poti sinta sede, fome de conhecimento e abra a palavra, a tua palavra, para se saciar dia e noite. E que dia e noite a Igreja Batista no Parque Poti medite na tua lei, para que tenhamos o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Porque assim seremos bem-aventurados, como árvores plantadas junto a correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E evitaremos os tropeços, porque teremos a luz para o nosso caminho. E evitaremos os laços de morte, porque teremos conhecimento de vida. Pai, nos abençoa assim, para que a cada vez que a igreja se reunir, para juntos aprender, todos estejam empenhados em estar juntos, para que toda vez que nós possamos, que nós tivermos a oportunidade, possamos abraçá-la e buscar conhecer a tua palavra, a tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Equipe de louvor. Convido a Maria Igreja a se colocar em pé, vamos estar nos confraternizando. E também os irmãos terão a oportunidade de dedicar seus dízimos e ofertas neste momento. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida
queridos, sei que vocês já estão saindo, mas escuta o recado. Quem está na porta, me escuta, tá bom? Graças a Deus, irmãos, Mauro. Gente, quarta-feira é feriado, então vamos retornar para o culto de doutrina. A gente vai ter um momento, vai ter gincana, vai ser bem legal, quarta-feira. Então, em vez de ser 7h30, como é feriado, a partir de 7h30, tá bom? 6h30 da tarde, eu estarei aqui até as 9 da noite. Então, quarta-feira, não esqueça. Olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor. Mostre tua vida, faz das boas novas tua lida. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.
Chegou a hora de você entregar sua vida a Jesus Cristo, a única esperança. Chegou a hora de você conhecer os planos de Deus para você e para sua família. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti, todos os domingos às 17 horas. E logo depois, às 18h30, grande celebração de louvor. Venha celebrar a Cristo, a única esperança. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Rua Coronel Olavo Nogueira, 5987, Parque Poti, em frente ao Residencial Firmino Filho 3. Fone WhatsApp 98819-8949. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.